Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, ao primeiro vídeo de 2026, e hoje eu vou-vos trazer aqui, digamos que uma review, talvez, dos livros que eu li em 2025, ao longo de todo o ano. Vou mostrar-vos quais foram e também qual foi a minha opinião sobre eles. Já quero reforçar a ideia de que eu não li muitos, eu sou uma leitora muito esquisita, vou ser sincera. Vários livros eu comecei a ler, mas não terminei. Outros eu tinha ideia de ler e não consegui ler. Portanto, muito do que está aqui veio de uma seleção bastante aprofundada daquilo que eu iria ler. Mas foram livros que trouxeram bastante conteúdo para a minha vida, a maior parte deles, não é? Ou seja, eu acho que o ano 2025 foi um ano em que eu li bastante para ganhar cultura e não só para entretenimento. Isso foi uma coisa muito boa e isso deveu-se principalmente ao facto de eu ter estado durante o ano 2025 num clube do livro da minha faculdade e, portanto, eu pude explorar géneros literários que eu ainda não tinha entrado, temas que eu ainda não tinha lido e, portanto, foi bastante interessante em termos de diversidade de leitura e eu espero que, de certa forma, também possam servir de recomendação para vocês. Bem, o primeiro livro que eu li em 2025 foi este aqui, espero que dê para ver, não sei se vai estar desfocado ou não, da Ana Paula. Eu acompanho a Ana Paula no YouTube já há algum tempo, no YouTube e no Instagram, e aproveitei para, no início do ano, ler este livro dela, Unidas contra a Rivalidade Feminina. Não tenho certeza se é o único livro dela ou não, mas foi o único que eu li dela e espero que, se ela tiver, e eu acho que ela está a pensar em escrever mais, espero conseguir ler. Este livro foi muito interessante, foi um tema que eu ainda não tinha lido. Basicamente vai-nos trazer aqui uma reflexão sobre a rivalidade feminina dentro do contexto de igreja e vai-nos trazer também uma perspectiva bíblica desta situação e trazer aquelas questões que muitas vezes nós deixamos passar, questões como fofoca, inveja, competição dentro da igreja, nomeadamente no contexto feminino, entre mulheres. E então ela vai abordar, à luz da Bíblia, de uma visão bíblica, estas questões e vai trazer também uma reflexão sobre o amor, obviamente sempre apontando para quem Cristo é, e ela até vai, a maior parte, se não todos, deixa ver aqui, eu lembro-me que a maior parte dos capítulos tinha a palavra amor ou amar no título. Aqui. Nós temos duas partes, reconciliadas e reconciliadoras, e em todas vai falar um pouco sobre o amor. E, por exemplo, na segunda parte, da reconciliadoras, temos, basicamente, ela vai destrinchar ali aquele conjunto de versículos que falam sobre o amor em 1 Coríntios 13, se eu não estou enganada. E, portanto, aqui o amor não é intolerante nem maldoso, o amor não é orgulhoso nem egoísta. Foi muito interessante e foi uma ótima leitura para 2025 e super recomendo vocês lerem. É um tema que às vezes nós não pensamos tanto nele, mas que quando eu li fez total sentido e abriu também os meus olhos para muitas coisas que eu ainda não tinha noção que estavam a acontecer à minha volta e até a partir de mim. E, portanto, este livro foi um abrir de olhos, logo para começar o ano assim. Incrível. E vocês podem encontrar este eu não sei se vou deixar na descrição ou não, mas na editora Fiel. O segundo livro do ano foi no contexto do Clube do Livro e foi um livro... foi o livro mais difícil que eu li na minha vida em termos de tudo, em termos de escrita, de conteúdo, de contexto, de tudo. Foi o livro mais difícil. Ele é enorme. Eu comprei esta versão que tem, divide em duas partes e o livro é... Assim está bem certo. O livro é Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos, e foi um livro muito complexo para ler. Nunca tinha lido nada igual. Primeiro que isto é uma espécie de autobiografia, mas é uma autobiografia muito peculiar e muito singular.
nesse sentido, porque, primeiro, não foi terminada. Isto é uma publicação póstuma, só foi publicada depois da morte de Graciliano Ramos, penso que pelos filhos, não tenho certeza. E ela não foi terminada, ou seja, o livro termina, mas não termina. Acho que é o último capítulo, ou os últimos capítulos não foram terminados. E basicamente esta história vai-nos levar ao tempo do Estado Novo, no Brasil, tempo de Getúlio Vargas, e nós vamos acompanhar a prisão de Graciliano Ramos, que eu penso que não tenha chegado a 1 ano, em que ele vai passar por vários sítios, e nós vamos acompanhar como é que é o dia-a-dia na prisão, as pessoas que ele vai encontrando, os companheiros. O livro em si é muito denso, ele é enorme, vocês podem ver aqui a diagramação horrível que isto tem. Esta edição até acho que já nem tem mais em stock, foi um dos últimos mesmo, que é uma das edições de bolso da Europa América. Isto já nem é fabricado, já nem existe, penso eu. A escrita é muito seca, dura, a descrição dos espaços, parece que nós estamos mesmo lá. Tem um conjunto de cenas que se passa no barco, que é quando ele está a ser transportado para o Rio de Janeiro, com os demais presos. E é horrível a descrição, parecia que eu estava lá, parecia que eu sentia os cheiros, aquele cheiro a doença, aquele cheiro a dejetos misturado com cigarro, misturado com, enfim, suor humano. Aquilo tudo é muito desumano, obviamente, toda a situação, várias questões de abuso e de violência descritas neste livro também, mas por outro lado, os encontros que ele teve e pequenos momentos que pareciam de alívio no meio de toda aquela situação. Uma coisa muito interessante é que Graciliano Ramos escreveu, e no livro nós vemos que ele foi escrevendo anotações tanto para livros que ele estava a pensar, penso eu também não quero estar, eu já li isto há tanto tempo que eu já nem me lembro de tudo, mas nós tivemos toda uma sessão só para este livro e acho que poderíamos ter mais uma, porque tem tanta coisa que nós podemos falar sobre este livro. Mas ele foi escrevendo durante a sua estadia na prisão. O problema é que ele depois teve que destruir as anotações, ou escondia ou destruía, e muita coisa se perdeu. Portanto, aquilo que nós temos hoje já é aquilo que ele depois se lembrava do seu tempo na prisão. Portanto, mexe um pouco também com esta questão da memória, da lembrança e de como é que ela é influenciada pelo tempo. E portanto, nós podemos olhar para isto não como uma autobiografia factual, mas já misturada com alguma imaginação, com alguma fantasia por parte do Graciliano Ramos. E isso torna tudo mais interessante. Depois também saber que ele usou várias destas pessoas que ele foi encontrando, várias destas personagens, para inspirar outras personagens de outros livros que ele escreveu. Para mim é incrível, tudo isto foi incrível. É um livro pesado, é um livro duro, tem calão, tem descrições horríveis, mas foi muito bem feito. E eu com certeza quero ler mais de Graciliano Ramos este ano e nos próximos anos. Sei que ele tem muita coisa boa para ler e, portanto, fica aqui a recomendação, obviamente com todos estes trigger warnings que eu dei, porque realmente não é para todos. Mas eu sei que também tem um filme, uma adaptação. Não sei se é assim tão boa, mas podem tentar ver também, se não quiserem ler o livro. Eu tinha mais coisas para falar sobre este livro, mas se calhar eu até trago. Tenho que rever o livro, tenho que me lembrar, tenho que ver as minhas anotações que eu também fiz, porque eu fui a que fez o resumo e trouxe a reflexão sobre este livro, portanto eu tenho algumas coisas anotadas. Mas nós falámos sobre tanta coisa. O facto de acharem que ele era comunista e ele não era, mas depois acho que se tornou. Era toda uma história assim muito interessante. E eu fiquei em estado febril com este livro, vou ser sincera. Fiquei bastante. Eu sentia-me doente estando a ler este livro e eu ouvi bastante deste livro também pelo YouTube, porque eu não conseguia. Estas letras mexiam comigo de uma forma que vocês não têm noção. Eu estava doente a ler este livro, mas foi uma experiência muito enriquecedora para a minha vida. E com certeza quero ler mais de Graciliano Ramos. Eu não estou a dar notas aos livros porque acho que não vale a pena. Eu também nem me lembro o que eu achei na altura, mas com certeza este livro merece assim um 4 ou um 5, porque ele agregou bastante
à minha cultura literária e com certeza abriu bastante janelas assim em termos de explorar géneros literários diferentes e portanto tem uma alta nota. Depois temos outro livro bastante complexo, que é Recordações da Casa dos Mortos, mais um livro do Clube do Livro, de Dostoiévski. E foi o meu primeiro livro de Dostoiévski. Não sei se... Normalmente as pessoas não recomendam começar por este, mas foi o primeiro que eu li por causa do Clube do Livro. E foi um livro muito interessante e também indo um pouco na onda, digamos, de Memórias do Cárcere. Este livro também vai-nos trazer essa perspectiva da prisão, até porque o tema do Clube do Livro girava muito à volta da memória e da liberdade. Todos os livros tinham um pouco a ver com isso, e este aqui não foi diferente. A Recordação da Casa dos Mortos, nós vamos acompanhar esta personagem, que eu não vou saber pronunciar o nome, mas talvez eu deixe aqui escrito. Basicamente ele matou a mulher por ciúmes e foi preso, acho que uns 10 anos, por aí. E nós vamos acompanhar essa personagem estando na prisão durante esse tempo. E também, lá está, outra vez, os encontros que ele vai tendo com outras personagens. E o que eu achei mais interessante a tudo, não é? Temos uns diálogos bastante interessantes, mas o facto de muitas vezes nós não sabermos se é o Dostoiévski, se é o narrador, o autor, ou se é o personagem, é uma mistura aqui, porque Dostoiévski também esteve preso durante um tempo e muito do que ele escreveu aqui é inspirado no tempo em que ele passou na prisão, portanto nós temos uma mistura, lá está, de realidade com fantasia, é quase uma autobiografia romantizada de Dostoiévski, por isso é muito interessante, eu recomendo imenso vocês lerem. E eu tenho aqui umas notas, não sei do que é. A frase, eu posso-vos ler aqui a frase final, que é muito marcante. Pois no final nós vemos ele a ser libertado, a sair da prisão. E diz assim: sim, com a graça de Deus, a liberdade, uma nova vida em perspectiva, a ressurreição de entre os mortos, que inefável momento. Isto resume tudo o ápice, não é? Da história, e eu recomendo imenso vocês lerem também. Isto vai-nos trazer aqui o julgamento por parte do autor dos crimes dos outros, enquanto ele estava preso também por assassinato. É bem estranho. E vai-nos trazer também algumas histórias em paralelo. E isso foi muito interessante. Principalmente a história. Eu não sei se vou encontrar aqui, mas eu lembro-me da história. O marido da Cuca, sim, acho que foi esta. Também tem descrições fortes, nós vemos uma mistura aqui, parece um surrealismo quase, é uma coisa bastante diferente. E eu recomendo a ler, talvez não primeiro, eu li outro do Dostoiévski este ano e portanto talvez esta não seja a minha primeira recomendação, mas com certeza foi um livro bastante marcante. E eu quero ler ainda mais Dostoiévski este ano, tenho 2 livros ali na prateleira para ler este ano. Vamos ver se eu consigo. Eu agora vou juntar 2 que eu li em momentos diferentes, mas que eu vou juntar porque é da mesma autora. E eu estou a falar de Agatha Christie, a minha autora de mistério favorita. Mistério policial, pronto. Romance policial. Eu li estes 2 dela este ano e vou-vos ser sincera, Um Corpo na Biblioteca não foi tão marcante. Eu gostei, é aquela leitura boa, de entretenimento, mas este livro do assassinato de Roger Ackroyd com certeza está no meu top 1 juntamente com No Início Eram 10. Este livro está muito bem escrito, adorei. Este livro brincou principalmente com a questão da cronologia, de saber quando os acontecimentos realmente aconteceram, se foi às 10, se foi às 10:01, muito importante saber isto no livro. O final eu não esperava, não suspeitava nada, eu até estava confusa porque eles foram descartando personagens ao longo do livro e eu ficava assim, mas não sobrou ninguém, não vai sobrar ninguém. Então eu estava a achar já que era o Hercule Poirot que tinha cometido o crime. Mas foi muito interessante, adorei. Eu li este livro rápido, acho que comecei lento, mas depois eu devorei assim num dia só.
foi muito bom. E Um Corpo na Biblioteca também gostei, eu li rápido. Mas lá está, este com certeza está no meu top 1, juntamente com o outro. Adorei imenso. A Agatha Christie escreve muito bem e eu não sei, tipo, se calhar eu achava antes que tinha um preconceito e achava que a Agatha Christie era só para jovens ou jovens adolescentes, mas com certeza, assim, eu adoro este tipo de livro de mistério e super recomendo vocês lerem os livros da Agatha Christie, são ótimos para, lá está, entretenimento. E também não é uma leitura fácil, percebem? Não é uma leitura que não mexe com nada no vosso cérebro, não, porque vocês, à medida que estão a ler, vão tentando encaixar as peças, descobrir o que é que aconteceu, quem fez, quem não fez, e essa é a parte mais interessante de ler estes tipos de livros. Portanto, 10/10 este aqui eu vou dar tipo um 7. Ou não sei se estou a fazer isto de 0 a 5 ou de 0 a 10. Um 6 ou um 7. Não foi dos piores que eu li da Agatha Christie, mas também não foi dos melhores. E pronto, eu li estes 2 livros em alturas diferentes, mas eu quis juntar aqui. E quero ler pelo menos mais um livro da Agatha Christie este ano, com certeza. Muito bom. Eu não estou a ler sinopses nem nada disso, estou só a dizer mesmo a minha opinião, como se vocês já soubessem que livros são estes, mas se vocês quiserem pesquisar mais sobre eles, fiquem à vontade porque estes são muito bons. Ok, eu não sei se o telemóvel mexeu ou não, mas vamos continuar. O próximo, eu penso que foi este. Eu estou a tentar fazer isto por ordem, mas eu acho que eu não vou conseguir. Mas o próximo é mais um do Dostoiévski, Noites Brancas. Noites Brancas foi um dos melhores livros que eu li este ano. Com certeza, eu adorei este livro. Lá está, as pessoas normalmente recomendam ler Dostoiévski a partir de Noites Brancas. E este livro é curtinho, portanto é ótimo para começar. E ele vai-nos trazer aqui eu nem consigo explicar, não. Basicamente, o encontro de 2 personagens que ambas se encontram numa fase da vida bem conturbada, cada um à sua maneira, e tudo se passa em pouco tempo. Basicamente, estas 2 personagens encontram-se, conhecem-se, têm grandes diálogos, os diálogos eu adorei, as conversas entre eles. Nós conseguimos ver de um lado a Nastenka, que é a personagem feminina principal, e do outro o homem, que não tem nome. Nunca é mencionado o nome dele durante o livro. A maior parte passa-se na noite, por isso é que se chama Noites. Eu pensei que era 5 noites, ou estou a confundir? São 4 noites. 4 noites e depois uma manhã. Pronto, os encontros passam-se maioritariamente à noite. Acho que sim, tudo à noite ou no final do dia. E basicamente este livro vai-nos trazer um pouco sobre a questão da ilusão, do amor, o que é ilusão, o que é amor de facto, a questão das expectativas de cada um. Nós temos aquilo que parece ser o ápice, quando eles concordam que vão ficar juntos e que começam a planear a vida toda. Não, nós vamos ficar juntos, vamos fazer isto, vamos para esta casa, não sei o quê, vamos criar um futuro juntos. E isso parece que é o ápice do livro, que nada pode correr mal agora e tudo mais. E depois temos a realidade. E eu não queria dar o spoiler, mas basicamente o final não é como o sonhador, o homem, o jovem também, né? Jovem homem, esperava. E eu fiquei assim muito durante o livro. Foi uma montanha russa porque nós parece que estamos do lado da Nastenka, depois já estamos do lado do homem, depois já não gosto de nenhum, já estou contra os dois, é melhor eles não ficarem juntos e tudo mais. Portanto, é uma montanha russa de sentimentos e nós entramos na história e nós entendemos aquelas personagens, elas tornam-se humanas e o Dostoiévski faz isso muito bem
ele dá humanidade às suas personagens e é isto que nós vemos aqui, este jogo de defraudação misturado com ilusão, misturado com se é de facto amor, o que é o amor e todas as expectativas que giram à volta de um relacionamento amoroso. Muito interessante, é muito profundo, traz-nos aqui várias reflexões. Eu própria fiquei a pensar durante muito tempo sobre este livro. Eu vi o filme está muito bem feito. Assim, eu achava que não ia gostar do filme, porque é todo aquele estilo russo, não é? E eu nem mencionei, mas Recordações da Casa dos Mortos passa-se na Cibeira. Eu passei um frio ao ouvir a descrição dos espaços e do frio no livro todo. E Noites Brancas, no filme, também nós temos essa sensação que é tudo muito frio. E a pessoa sente mesmo frio. Eu li isto para aí em abril e assim, e senti bastante o frio. Mas o que é que eu estava a dizer? Então nós entramos na vida destas personagens, nas emoções destas personagens, e é lindo. É lindo, o filme foi incrível, a forma como o filme está feito. E o livro também está incrível. Eu recomendo imenso vocês começarem a ler Dostoiévski por aqui e depois explorarem outras obras dele. O facto do nome dele não ser mencionado, de só sabemos o nome da Nastenka 1500 vezes foi mencionado o nome dela, e termos este homem que está a passar por um período de solidão, de crise existencial, e depois quando ele parece ter encontrado uma luz, esta jovem na Nastenka, quando ele finalmente parece que encontrou ali a vida dele, tudo se desmorona em poucos segundos. É realmente... está muito bem escrito. Eu não consigo dizer mais nada além disto, porque é realidade, está muito bem escrito. Depois, eu tenho um livro que eu não tenho aqui, fisicamente, porque eu li pelo PDF e ouvi também o audiobook, que é O Deserto dos Tártaros. Foi um livro do Clube do Livro também, foi o último deste ano, do ano passado, do ano letivo passado. E O Deserto dos Tártaros vai trazer principalmente uma reflexão sobre espera e expectativa. Nós temos este forte militar e a nossa personagem principal que vai para lá jovem, bastante jovem, e basicamente o forte e todas as pessoas que estão no forte vivem e existem na expectativa dos tártaros, desta guerra com estes inimigos que nunca mais chega. Portanto, todo o tempo eles estão à espera destes tártaros, destes inimigos chegarem e a guerra começar. Então eles estão sempre nessa expectativa e nunca chega. Nunca chega, os anos vão passando, o tempo vai passando. Foi muito bem feita a questão da passagem do tempo. Nós vemos o próprio personagem a envelhecer, a se tornar mais fraco, a se tornar mais limitado fisicamente, o nosso personagem principal. Vários momentos em que parecia que ele ia escapar daquela realidade monótona daquela vida no forte. Ele teve a oportunidade de o fazer, mas ele não fez. Ele voltou para o forte depois, porque eu lembro-me que teve pelo menos uma cena em que ele sai do forte, vai para a cidade, está com pessoas do passado dele. Ele ainda pondera, principalmente quando ele se encontra com uma mulher pela qual ele era atraído, ele pondera ficar com ela, construírem uma vida juntos, mas depois ele decide voltar para o forte, voltar para aquela expectativa, voltar para aquela espera interminável de algo que nunca chegou. E o final do livro é muito interessante porque nós vemos novamente, assim como em Noites Brancas também, essa quebra da expectativa, que é muito interessante. E O Deserto dos Tártaros termina com essa reflexão sobre encarar a vida, viver a vida de facto, porque o personagem olha para trás e ele vê que a vida toda lhe passou e ele não a viveu de facto. Ficou nessa espera por algo que nunca chegou e que nunca lhe foi prometido. Queria dar muito spoiler sobre O Deserto dos Tártaros, porque é um livro que foi bastante interessante e que eu achava que não ia gostar, e eu adorei o final. E depois também a sessão que nós tivemos no Clube do Livro sobre este livro foi bastante interessante.
Mas basicamente nós vemos que o autor, desculpem, estou confusa. A nossa personagem principal, já no final da sua vida, porque isto vai nos levar até ao final da vida dele, finalmente faz algo com a sua vida e encara a sua própria vida. No final da sua vida, ele consegue finalmente fazer algo. Ele consegue encarar a sua própria vida e isso foi muito lindo de ver, que a vida desgraçada que ele teve durante e a falta de ter atitude, de tomar decisões, nós vemos que no final há ali uma espécie de redenção da personagem e ela finalmente ganha alguma coragem, faz alguma coisa. E é muito bom ver, é muito bom e muito interessante ver isso também na escrita, foi bastante interessante. E novamente, mais um daqueles livros em que o espaço tudo à volta, principalmente a passagem do tempo aqui, foi descrita de uma forma muito boa. Portanto, eu recomendo imenso lerem O Deserto dos Tártaros. Tem uma reflexão incrível, como eu vos disse, sobre esta fase de espera, e nós podemos trazer isso para a nossa vida muito facilmente, sobre essa espera interminável que nós às vezes ficamos e que por isso ficamos imobilizados, parados, sem fazer nada, sem viver o resto da nossa vida, à espera de algo que muitas vezes nem nos foi prometido, muitas vezes nem vai chegar. Então, com certeza, Deserto dos Tártaros foi um livro que eu achava mesmo que não ia gostar, porque traz aquele tema militar e tudo mais, mas que trouxe uma reflexão bastante profunda sobre a espera e a passagem do tempo. No verão eu li este livro de Miyakoto, Compêndio para Desenterrar Nuvens, que foi muito giro. Eu adorei, nunca tinha lido nada parecido. Isto basicamente são artigos e pequenos contos que ele escreveu para revistas. E são pequenas historiazitas de 3, 4 páginas. E são histórias que vão-nos trazer uma realidade diferente, uma realidade bastante diferente da minha, que é a realidade nos países africanos. Eu penso que o autor é de Moçambique, portanto vai-nos trazer algumas coisas que não são tão comuns ou tão conhecidas por nós, algumas realidades, mas foram muito interessantes. Todos os contos trazem uma espécie de mistura de tragédia e comédia. Nós temos alguns alívios cómicos durante os contos e depois parece que o final é sempre chocante, é sempre trágico. Teve vários contos que eu achei super interessantes. Não sei se eles têm aqui. Logo o primeiro colchão foi bastante interessante. O nome do pai. Lição de caligrafia, Desenterrar Nuvens, foram vários dos contos que estão aqui são muito interessantes, trazem essa realidade distante, mas que nós vamos ver e não é assim tão distante. São pequenos contos, acho que é muito bom ler, por exemplo, um por dia, ou assim. É um tipo de literatura que eu não estava acostumada e que me surpreendeu bastante. E eu gostava de ler mais de Miyakoto. Ele tem muitas coisas também escritas, portanto gostava mais de ler dele e também escritores africanos durante este ano e explorar um pouco mais. Com certeza estes contos marcaram também, porque trazem essa tragédia que nós muitas vezes não estamos habituados. Questões de abuso, de hierarquia, de violência, de pobreza, de conflitos, enfim, tanta coisa que estes pequenos contos parecia que não iam dar nada, mas que deram tudo. Muito bom. Portanto, recomendo imenso Miyakoto, este compêndio pelo menos, que foi o que eu li. E espero ler também mais poesia. Agora, eu olhei aqui e lembrei-me que quando eu fui comprar este livro eu estava à procura de livros de poesia também. Encontrei este de contos, decidi levar, mas eu espero conseguir ler mais poesia este ano. Era algo que eu queria explorar. Eu acho tão bonito. Então, se tiverem recomendações de livros de poesia, podem também deixar aí em baixo.
Este foi o último livro que eu li em 2025. Foi um livro emprestado, foi uma recomendação de uma amiga minha e ela sabia que eu gostava dos livros da Agatha Christie e então ela recomendou-me este livro também de mistério, mais thriller, japonês. Por isso é que eu estou a dizer, eu li uma quantidade de livros diferentes, de géneros literários diferentes, enorme este ano. Eu nunca tinha explorado assim tantos géneros num só ano. E este aqui é um thriller japonês. Foi muito interessante porque eu nunca tinha visto ou lido este tipo de narrativa antes, pelo menos não desta forma. Basicamente, o livro já começa com a descrição do crime, do assassinato, e parece, para nós, leitores, que nós sabemos tudo sobre aquilo que aconteceu. Porque tudo nos foi dito, desde o início. Depois, o que acontece durante o livro é que nós acompanhamos as investigações por parte dos detetives e da polícia e nós começamos a descobrir que afinal não sabemos tudo sobre os motivos, sobre o local, sobre a pessoa, sobre tudo. E concluímos que afinal não sabíamos assim grande coisa sobre aquilo que aconteceu. E é muito interessante porque parece que o próprio livro nos engana, como leitores, porque no início nós somos os soberanos, somos omniscientes e depois afinal não sabemos quase nada. Foi muito interessante, adorei este livro. Eu demorei um pouco para o ler no início, porque eu comecei a lê-lo na época de frequências da minha faculdade e não estava a ter muito tempo e queria ter tempo para ler. Então, quando fiquei de férias, foi assim, uma questão de 2 dias eu terminei o livro. Foi muito bom, foi muito bom, foi um ótimo livro para eu terminar, porque foi um livro que me deixou com vontade de ler mais. Eu adoro quando os livros fazem isso, porque o que eu passo muito durante o ano todo são ressacas literárias. Passo bastante por ressacas literárias quando um livro não me cativa o suficiente, principalmente estando na faculdade e sendo obrigada a ler vários livros ou vários conteúdos que nem sempre são do meu interesse, eu fico muito cansada de ler. E depois esqueço-me destes pequenos momentos em que eu sou feliz a ler. E este foi um deles. E com certeza trouxe-me vontade de, neste ano, ler ainda mais, explorar ainda mais os livros. Tenho tantos livros para ler. Eu acho que tenho poucos livros em comparação com outras pessoas, mas eu tenho tantos livros que eu ainda não li e que eu já tenho na minha estante. E portanto este ano com certeza quero explorar livros que eu ainda não li, livros fora da caixa, como fiz também no ano 2025. Este livro eu recomendo imenso. Sei que tem uma série / filme, não tenho a certeza, várias adaptações. Tem uma adaptação indiana deste livro. Este livro ganhou vários prémios. Foi muito bem escrito. E com certeza eu também quero explorar mais sobre literatura japonesa. Bem, estes foram os livros que eu li em 2025. Também comecei a ler este, Mulheres da Palavra, que é um estudo sobre como estudar a Bíblia e ter conhecimento bíblico. Eu estou a fazê-lo em conjunto com mais uma menina, por isso é que nós estamos a levar tempo com ele. Mas também está a ser bastante interessante. Eu já tinha este livro na minha prateleira há muito tempo e, portanto, é ótimo que eu agora estou a conseguir esvaziar um pouco a minha TBR, porque tenho bastantes livros que ainda não li. E nós ainda estamos no início, vamos para o 3º capítulo, mas queria mencionar também este livro, já que eu comecei a lê-lo também em 2025, só que ainda não terminei. E está a ser muito interessante ver essa perspectiva da leitura bíblica como nunca antes tinha visto. Está a ser muito, muito interessante. Acho que estou sempre a dizer interessante, não é? Mas pronto, muito provavelmente vou terminar este ano e depois trago-vos então uma visão mais geral e panorâmica do livro. Foi isto. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que eu não li assim tantos livros, tem gente que lê 50 livros por ano. Eu não tenho nem tempo, nem paciência para ler tantos livros, porque lá está, eu demoro muito tempo a ser cativada pelos livros. Mas foi os livros que eu li e eu adorei cada um daqueles que eu li, não me arrependo de nenhuma leitura. Deixei algumas leituras penduradas, sim, principalmente C.S. Lewis. Quero voltar com as leituras de C.S. Lewis e lá está, como eu disse, explorar mais géneros literários, ver literatura de outros países, não só europeia e americana, mas sul-americana, africana, asiática, como eu vos disse. Eu passei por um bocadinho de cada uma este ano passado.
E com certeza quero voltar a fazer este ano e até me aprofundar mais em novos géneros literários. E até me aprofundar mais em novos géneros literários. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, deixem um like, subscrevam aqui no canal e eu vejo-vos no próximo vídeo. Bye!